Atenção! Este vídeo faz parte de um minicurso chamado O Autismo. Não perca os outros vídeos do minicurso com diversas dicas sobre o autismo e sobre os autistas. Boa aula! Olá, sejam bem-vindos! Sou Luciana Siqueira, dando continuidade sobre o nosso minicurso sobre autismo com a turma da Tia Tati. Agora nós vamos falar da prevalência do autismo. Segundo estatísticas pelo órgão de saúde, CDC, que é um órgão americano, feita com base de dados de 2020 e publicado em 2023, crianças nascidas em 2012 de 11 comunidades diferentes, de 11 estados dos Estados Unidos, da rede de monitoramento do autismo e deficiências do desenvolvimento, mostrou que uma em cada 36 crianças tem autismo nos Estados Unidos. Isso equivale a aproximadamente 3% da população. Ou exatamente o número que eles apresentaram é 2,8% da população dos Estados Unidos está no transtorno do espectro autista. E olha só que esses dados foram feitos em 2020 e eles fazem um estudo e publicam, aproximadamente 3 a 4 anos após. Então, o que foi publicado para nós agora em 2023, que foi o que nós temos aí de mais recente, foi algo que foi ali na base, foi de 2020. Aí eu vou pedir aí para colocar para nós na tela a planilha, com esse gráfico da prevalência de autismo do ano de 2004 até o ano de 2023. Então, em 2004, este mesmo órgão que acompanha e faz o monitoramento do autismo, ele detectou uma a cada 150 crianças tinha autismo. E aí vai mostrar 2006, 2008, Aí pegamos aqui 2020. Em 2020 nós tínhamos uma a cada 54 crianças. E em 2023, uma a cada 36 crianças. Quando olhamos aí para esse gráfico, assusta. Em 2000, os Estados Unidos registraram um caso de autismo para cada 150 crianças, como está lá na primeira, As crianças foram estudadas, foram a base de 2000 e publicada em 2004. Em 2020, houve um salto gigantesco, um caso de transtorno a cada 36. Apesar de não existir estatísticas no Brasil referentes à população brasileira, é possível usar estes números como uma referência do que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, mas vamos falar aqui do nosso Brasil. Considerando a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, temos aproximadamente 216 milhões de habitantes. Então, 2,8% desta população projetam 6 milhões de autistas no Brasil. E esse número, logicamente, só aumenta, pois mesmo mantendo a mesma prevalência, nascem bebês diariamente. Então, 1 a cada 36 nascimentos pode ser um bebê autista. Assim sendo, já passou da hora de estudarmos, conhecermos e respeitarmos o espectro autista. Pois se você ainda não vive o autismo na sua sala de aula, professor, ou mesmo no seu trabalho e na sua família, me desculpa dizer. E não sou eu que estou dizendo, e sim os números e as pesquisas científicas, que as chances são cada vez maiores e que logo estará perto de cada um de vocês também. Eu preciso provocar essa reflexão. Para que não esperem ter um aluno, um colega, um sobrinho, um filho ou até mesmo um neto autista, para somente então buscar o conhecimento e respeitar a diversidade do espectro. O
O momento é agora e as palavras-chave são empatia, conhecimento e respeito. Pois os autistas estão em todos os lugares, nas ruas, nas praças, nos shoppings, nos supermercados, dentro das escolas, né? Onde a maioria de nós trabalhamos. E acredito que é por isso que estamos aqui neste curso, falando sobre autismo, para compreender melhor, ajudar e realizar as intervenções necessárias na sala de aula e na sociedade. Essa continha aí que eu falei para vocês, a quantidade, né, de autistas, eu vou pedir para colocar aqui na tela para vocês dar uma olhadinha como foi feita, né? Então nós pegamos nos Estados Unidos um autista a cada 36, foi dividido, pegamos a população brasileira e aí nós achamos o número aí, tá bom? Então essa telinha aí nós tiramos da revista Autismo e do canal do autismo.com.br, para vocês dar uma olhadinha no que eu acabei de falar agora. E dando continuidade, por quê? Por que esse número mudou tanto? 2004, 2020, 2023 e só continua crescendo? Claro que nós temos mais conhecimento, né? Então, a população ela tem maior acesso aos serviços de diagnóstico. Nós temos formação de profissionais capazes de detectar o autismo, né? Então, antigamente, nós falávamos que era tudo, né? Problema psiquiátrico, tem problemas psiquiátricos. Hoje, nós conseguimos diferenciar e falar, né? Fechar esse laudo sobre a criança que está no espectro autista e diferenciar um problema psiquiátrico do autismo. Pais, professores e pediatras mais conscientes e informados para levantar as primeiras suspeitas. Ampliação da compreensão do que é o autismo. Possíveis fatores ambientais que colaboram para a maior frequência do autismo. Mas o que são fatores ambientais? Poluição, agrotóxicos, idade avançada dos pais, né? Cada vez mais as pessoas demoram para ter filhos. Infecções e medicamentos usados durante a gestação. Estresse gestacional, sim. Isso tudo gera alteração do gene. Sabemos que cientificamente o autismo é causa genética. Mas cada vez mais há estudos e pesquisas sobre os fatores ambientais. Vou compartilhar com vocês um artigo de uma neurocientista, a Anita Brito, que no seu doutorado investigou pela primeira vez a relação entre fatores genéticos e ambientais no transtorno do espectro autista. Anita, que eu tive o prazer de conhecer, de assistir às suas palestras, porque quando eu tive o diagnóstico do meu filho, até antes do diagnóstico, ali quando ele estava com 3 meses, 6 meses, que eu comecei a estudar, que eu comecei a observar, e eu tive o prazer de conhecer a Anita, de seguir a Anita, de ir nas palestras da Anita e do seu maravilhoso filho, que também é autista, o Nicolas, né? Nicolas demorou muito para falar. Nicolas hoje é palestrante e escritor. Então, assim, eu adoro essa família, eu tenho um carinho muito grande por eles e eu quero compartilhar com vocês essa pesquisa dela, né, no doutorado que ela fez na USP. E eu vou pedir para a tia Tati enviar essa pesquisa para vocês lerem, original, na língua inglesa, a tradução, os links, vale muito a pena, tá bom? A proporção é de uma menina para 4 meninos, né? E por que é mais frequente em meninos? Alguns pesquisadores já atribuíram isso ao fato do cérebro masculino é mais sistematizador, havendo maior desenvolvimento na área responsável pelo raciocínio lógico.
Já o cérebro feminino é mais empático, tendo maior desenvolvimento na área responsável pela linguagem. Então, as meninas, elas às vezes têm um atraso na fala, mas a fala vem. Ela não vem tão depois quanto nos meninos. Então, como geralmente uma das características mais marcantes, né, que mais chamam a atenção dos pais, das famílias, é o atraso da fala, quando aquela fala não vem. E na menina vem, tem um certo atraso, mas ela chega, e às vezes ela chega funcional. Então, por isso que nós às vezes temos um atraso aí no diagnóstico das meninas, ou às vezes nem diagnóstico tem. Há hipóteses também que apontam o cromossomo sexual X, uma vez que os meninos possuem apenas um desse cromossomo e a menina possui 2. As chances são menores, então, desse sexo apresentar os sintomas comportamentais do transtorno. Há pesquisas que sugerem que entre as crianças com alto QI verbal, os meninos são mais vulneráveis do que as meninas aos déficits sociais comunicativos. Já as meninas possuem características cerebrais mais favoráveis ao desenvolvimento da comunicação. Assim, apresentam sintomas mais amenos. Muitas delas, como eu já disse, às vezes não são nem diagnosticadas. Em contrapartida, a minoria com diagnóstico, né, as meninas que têm o diagnóstico, apresentam dificuldades globais do desenvolvimento maiores do que os meninos em geral. Uma vez que é preciso ter mais quantidade de fatores genéticos para que as características do transtorno do espectro autista sejam reconhecidas. Muitas vezes também as meninas e mulheres mascaram tanto o autismo, que acabam não sendo diagnosticadas. Além disso, existe o fato de o autismo se manifestar de diferentes formas na mulher. E os testes mais usados, né, para diagnosticar o autismo têm sido desenvolvidos com base nos sintomas mais comuns dos homens. Presente nos homens, né? Presente nos meninos. Tudo isso somado ao comportamento de camuflagem podem fazer com que o diagnóstico das meninas e mulheres sejam bem mais difíceis. É claro, a camuflagem não é um fenômeno que ocorre apenas nas meninas. No entanto, especialistas apontam que esse tipo de comportamento é muito mais presente nas mulheres do que nos homens. Mas o que é camuflagem? E o que é camuflagem no autismo? É um tipo de habilidade aprendida pelo autista. Então, aqueles autistas que já conseguem observar o comportamento da outra pessoa, né? Que conseguem disfarçar, né? Eles vão adotando essa camuflagem no ambiente, no meio em que eles estão, através da observação do comportamento do ambiente ao seu redor. É muito comum esse tipo de comportamento inicie na idade escolar, quando a criança começa a conviver com os coleguinhas neurotípicos e passa a tentar se encaixar, escondendo, contendo ou se adaptando. De certa forma, os comportamentos que são vistos como diferentes, desajustados ou até mesmo inadequados. Mascarar o autismo tem um papel importante em alguns aspectos, porque torna a vida social e profissional mais simples, não é mesmo? Então, às vezes nós temos um comportamento inadequado, mas na frente das pessoas nós disfarçamos, nós mascaramos, nós evitamos ou nós adotamos outros comportamentos para que a gente possa estar ali naquele meio, né? E ser aceito naquele meio. O autista, quando ele mascara alguns comportamentos, e a mulher, a menina, ela tem mais capacidade de fazer isso, né? Ele pode ser mais incluído nos grupos e sofrer menos bullying.
principalmente nas escolas. Então é quando eles aprendem, né, a usar mascarar esses sintomas. No entanto, o peso e o preço dessa camuflagem, ela é muito alta, né? Quase todo mundo, quase todos, né, fazem pequenos sacrifícios para se encaixar melhor ou para ser aceito socialmente. Mas no autismo, a camuflagem, existe um esforço constante e elaborado. Ajuda a manter os seus relacionamentos e carreiras, mas isso também os leva a uma exaustão física, mental e a quadros graves de ansiedade. Eu quero dar para vocês alguns exemplos de camuflagem, tá? O olhar nos olhos. E para camuflar a dificuldade em contato visual, alguns autistas desenvolvem alguns truques, como, por exemplo, olhar nas sobrancelhas ou na testa das pessoas, né? Eles não conseguem firmar aquele contato visual, mas eles batem o olho ali na testa, né? E eles aprendem que precisam fazer isso e assim fazem. Disfarçar as estereotipias. Então, o autista muitas vezes tem esse comportamento aqui, né? De balançar o corpo para frente e para trás, balançar as mãos, ou ficar batendo, né, lá os pés no chão. São alguns exemplos, né? Comportamentos que na maioria das vezes são necessários para a autorregulação, né? Por estar naquele ambiente, ou por estar nervoso, ou por estar ansioso, estressado, sobrecarregado, entediado. E desde que esse comportamento não seja prejudicial para a integridade física, não existe razão nenhuma para que ele precise suprir esses movimentos, né? Ou não deveria haver, né? Mas, infelizmente, a realidade dos autistas é muito diferente. Eles são motivos de piadas, de bullying pelos colegas, né? Por causa dessas estereotipias. Então, encontram formas de esconder essas necessidades, substituindo, por exemplo, por pegar um papel e ficar ali, rabiscando o papel. E rabisca a folha do caderno, né? Ou manipula objetos, esses objetos sensoriais, né? Então, eles pegam ali um objeto, manipulam aqueles objetos por muito tempo, estalam os dedos, batuca, né? Fica ali com um batuquinho rítmico em cima da mesa. As pernas continuam balançando, mas balançam mais discretamente. Então, eles vão se moldando aquele meio para diminuir as estereotipias. Ensaiando interações. A interação social é certamente um desafio para muitos autistas. Isso não é segredo, né? Nós já sabemos disso. As razões para isso são diversas, sendo a dificuldade em lidar com a imprevisibilidade do diálogo. É uma das principais dela. Então, eles falam, eu não vou naquele lugar porque eu não gosto de conversar, eu não sei o que vai me perguntar, eles não têm uma previsão, né, daquele assunto, daquelas pessoas, do que vai acontecer. Ensaiar sorrisos, diálogos, piadas e outros tipos de interações é comum entre os autistas que camuflam. Eu recebo muito em consultórios adolescentes, muitas meninas que falam que elas ensaiam, que elas se olham na frente do espelho, que elas se gravam para que elas possam conversar sobre determinados assuntos, né? E isso as tornam mais confiante e aceita pelos outros, né? Então, o que eu costumo dizer para elas que tudo bem, que não tem problema elas fazerem isso, desde que isso não seja um peso muito grande para elas. Então, se isso está fazendo bem, ela está se desenvolvendo e ela se sente bem com isso, ok, vamos falar, vamos estudar sobre determinados assuntos para que elas consigam conversar sobre tudo, em todos os ambientes. Mas quando isso é um peso que causa ansiedade, depressão, né, nós procuramos outras formas de estar trabalhando esses estudos. Lidando com interesses restritos. O hiperfoco é comum no autismo e isso pode ser ainda mais intenso para aqueles que têm o TDAH, né?
que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é uma das comorbidades mais comuns nos autistas. Alguém que foca muito em determinado assunto pode ser considerado como estranho por algumas pessoas neurotípicas, principalmente pelas crianças e nossos adolescentes. Afinal, esse não é um comportamento muito comum, né? Então, você chegar lá e falar do dinossauro, você chegar e falar de determinadas torres. Ao perceber que as pessoas costumam mudar de assunto com frequência, sair de perto, ou ao ser chamada a atenção, nossa, você só fala sobre isso, o autista passa a mascarar esse comportamento. Ou se envolve em grupos que têm o mesmo interesse dele, porque ali ele se sente mais confortável. Dessa forma, exteriorizar seu hiperfoco sem que isso seja visto com maus olhos. Pessoas com TEA também possuem um maior risco de desenvolver transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, alteração do ciclo do sono, transtornos alimentares, distúrbios gastrointestinais, epilepsia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso, a importância do acompanhamento psicológico e psiquiátrico contínuo. O que é o TOC? Falar um pouquinho agora das comorbidades. TOC, ele pode ser de contaminação. Então, é aquele medo exagerado de germes e doenças. Nós tivemos aí a pandemia, do Covid-19 e muitas pessoas que já tinham a predisposição em ter o TOC de contaminação manifestaram, Então, as pessoas começaram a ter aí um hábito exagerado de limpeza, de passar o álcool gel nas mãos. Então, com medo de ficar doente, com medo de chegar perto das pessoas, Então, o transtorno obsessivo compulsivo por contaminação, ele pode ser uma comorbidade do autismo. Então, por isso que eu estou falando um pouquinho dele. Mas o TOC também, ele está presente nas pessoas como um transtorno psíquico e que os números aumentaram muito após a pandemia do Covid. O TOC de acumulação, esse é a dificuldade excessiva de se desfazer de objetos, de pertences pessoais. O autista ele gosta muito de colecionar e ele tem muita dificuldade. Tem uma criança que ela não consegue desfazer de nada, Uma criança que eu atendo e ela não consegue desfazer de nada. Então ela tem os brinquedos dela desde da primeira infância. Só que agora isso está ficando muito agravante porque ela está guardando também as embalagens vazias de todos os produtos que eles consomem em casa. E ela não aceita jogar fora, e se a mãe mexe, limpa, ela sente falta de coisas mínimas, como nós vimos, eles têm uma memória fotográfica, uma memória visual, e eles sabem que mexeu, que tirou, e ela desenvolve grandes crises com isso. Então, está fazendo todo um trabalho junto com toda a equipe para que diminua esses sintomas dela. TOC alimentar, consumo de grande quantidade de comida para alívio de estresse e da ansiedade. TOC de simetria e ordem, ligada à organização dos móveis e objetos de forma simétrica. Então, se um sofá está ali na sala, ele não pode mudar de lugar. Ele tem que ficar ali na sala, naquele lugar. Se organizou os copos de uma forma, não pode mudar. TOC de verificação exagerada. É ir lá, fecha o carro, volta para ver se o carro está fechado e aperta o botão para ver se o carro está fechado. É uma análise repetitiva de uma ação devido a um medo de algo dar errado.
né? Então esse do carro foi apenas um exemplo, é o medo do carro ser roubado, então verifica, ou que está dentro, algum objeto que está dentro do carro, então verifica enormes, incontáveis vezes se aquele carro está fechado. Toque de autoafirmação, de imagem. É a distorção da imagem que leva a pessoa à realização de inúmeros procedimentos estéticos ou uma arrumação excessiva. Então ali nunca tá bom, nenhuma roupa tá bom, e se arruma, e se maqueia, e pente o cabelo, e demora, e acorda assim de madrugada para se produzir. É o toque de autoafirmação de imagem. Toque de pensamentos intrusivos e compulsivos. É a ocorrência de pensamentos negativos e indesejáveis, podendo levar ao medo, revolta, angústia. O transtorno obsessivo compulsivo não tem cura. Porém, existem diferentes formas de tratamento. Os procedimentos mais utilizados são as abordagens medicamentosas, no qual inibem a recaptação de serotonina e atuam para reduzir a ansiedade. E a terapia cognitivo-comportamental, TCC. Uma grande porcentagem também de autistas apresentam sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, gases, diarreia, constipação e flatulência. Embora não se comprove a relação causa e efeito desses sintomas e do autismo, o intestino parece desempenhar um papel importante na etiopatogenia da doença. A microbiota intestinal influencia a função cerebral por via do sistema nervoso neuroendócrino, neuroimune e autônomo, e do aumento da permeabilidade intestinal, o que resulta na entrada de toxinas e produtos bacterianos na corrente sanguínea. Há evidências de que a microbiota intestinal está associada aos sintomas do autismo, por influenciar o funcionamento desse eixo intestino-cérebro e do sistema imunológico. Então, assim, eu vou falar ali pela minha própria experiência, quando eu estou com o intestino preso, como muda o meu comportamento. E do meu filho, é assim, é muito mesmo, né? Então, para vocês terem uma ideia, esses 2 últimos dias, né? Ele foi para a escola, ele estava muito agitado, ele estava nervoso, então ele não consegue usar o banheiro fora de casa, né? E de manhã ele não consegue nos falar, olha, eu não vou no banheiro porque eu não quero ir para a escola porque eu preciso ir no banheiro, né? E aí ele segurou por esses 2 dias e por causa disso ele apresentou muitos comportamentos inadequados. E também a gente viu que ele não estava se comunicando, coisas que ele já executa, né? Ele não estava conseguindo permanecer sentado, executar uma atividade, nervoso, não queria fazer educação física. Então toda vez que eu percebo que ele está com o intestino, né, parado, ele muda os comportamentos, tanto ali os comportamentos neurológicos, quanto os comportamentos, né, físicos dele. Agora vamos falar de uma comorbidade que é muito presente, né, como eu disse para vocês, que é uma das mais presentes no autismo, que é o TDAH, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno também do neurodesenvolvimento, também de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Mas na fase adulta, a inquietude, a hiperatividade, ela é amenizada. Agitação, inquietação, movimentação pelo ambiente, mexe mãos, pés, mexe em vários objetos, não conseguem ficar quietas, sentadas numa cadeira, por exemplo, pedem toda hora para ir no banheiro, vai no banheiro, fica olhando um amigo que está lá fazendo outra atividade, se perde no tempo, ou falam muito, né? Tem dificuldade de permanecer atento em atividades longas, repetitivas ou que não
são interessantes, são facilmente em atividades, né, repetitivas ou que não são interessantes. São facilmente distraídas por estímulos do ambiente e se distraem em seus próprios pensamentos. Então estão lá, essas crianças copiando a lousa e esquecem que estão copiando a lousa. E se perdem nos próprios pensamentos, ou numa borracha, ou numa canetinha colorida, arrumam o estojo toda hora, transferem as coisas do estojo de um estojo para o outro, né? Então esse é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é uma comorbidade muito presente no autismo. O esquecimento também é uma das principais queixas dos pais, pois as crianças esquecem o material escolar, os recados, o que estudaram para as provas. Elas não conseguem esperar sua vez, querem cortar fila, não lê a pergunta até o final para responder, interrompe os outros, agem sem pensar. Apresentam com frequência dificuldade em se organizar e planejar o que precisam fazer. Então, se o autismo nós já temos tantos sintomas, tantas dificuldades, quando nós temos ao autismo associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso se agrava ainda mais, né? Então, por isso que algumas crianças precisam ser medicadas, não somente para o transtorno, né, do autismo, como também para a hiperatividade, que está ali como comorbidade ao autismo. O desempenho dessas crianças, né, com o transtorno do déficit de atenção, ele parece ser inferior ao esperado para sua capacidade intelectual. São crianças inteligentes, que falam bem, né, mas ela tem um pouco ou baixo rendimento escolar.